Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira está maravilhoso. Lembrando que nós voltaremos apenas na quinta-feira da próxima semana, porque aqui ninguém ganha salário, pelo menos a folga teremos, né? Polícia Federal investiga Bolsonaro sob suspeita de tramar golpe e prende militares. Com o aumento dos alimentos, a inflação registra uma alta de 0,42% em janeiro. Auditores aceitam proposta e encerram greve hoje. Meio ambiente, os impactos dos microplásticos. Brasil quer mais responsabilização da indústria do tabaco sobre danos ambientais. Estudo reforça que vacina contra o HPV protege contra o câncer de útero. E os destaques internacionais, as notinhas das araras, que eu adoro, a Leila Rosa, música terapeuta, e a história do carnaval. E se me perguntaram, ela vai falar qual o samba preferido. O meu samba preferido é Timoneiro, do Paulinho da Viola. O nosso cineasta e nosso editor Maurício Viana e sua dica do cinema. E Renato Rossi, o nosso franco brasileiro, o cara que mais entende de automobilismo no Brasil e adora dar os seus pitacos na política brasileira e internacional. Tá muito bom esse programa. Bem, vamos começar a trabalhar. E os auditores da Receita Federal aceitaram a proposta do Ministério da Fazenda referente ao bônus de produtividade e decidiram encerrar a greve iniciada, vejam só, em 20 de novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro do ano passado, 2 meses, mais de 2 meses de férias, de greve, não tem cabimento. Vamos dizer, na iniciativa privada estava todo mundo demitido. E ouçam só, os auditores, porém, vão manter o estado de mobilização até que o decreto com as novas regras sejam publicados pelo governo. A expectativa é de que isso aconteça no mínimo em 15 dias úteis. Então, continua a greve. Vão ficar 3 meses de greve. Você imagina se você ficar um dia de greve, você, na iniciativa privada, vai ser descontado, corre o risco de perder um emprego. E os auditores, com todo o respeito, não tem cabimento 3 meses, e isso acaba prejudicando a arrecadação. Te dizer uma coisa, a arrecadação praticamente está toda digital hoje. O auditor tem o seu trabalho facilitado, uma grande maioria faz o teletrabalho, o famoso teletrabalho, fica em casa fazendo ali a sua revisão do seu trabalho. Então, do meu ponto de vista, você ficar 3 meses de férias, você tinha que arcar com alguma coisa e algum desconto. Não tem cabimento 3 meses, seria até abandono de emprego. Mas isso aí são coisas do Brasil. Em qualquer outro país, o pessoal estaria... Eu não estou questionando se tinha que ficar ou não em greve. Vamos ver, tinha que ficar em greve, mas você sabe que quando você fica em greve, você tem que arcar com os problemas da greve, como desconto de salário, podendo ser prejudicado a sua vida funcional, assim que funciona. Só que 3 meses e nada, apenas obrigado, e conseguiram suas reivindicações. Assim não está certo.
Participantes de todo o mundo estão reunidos na cidade do Panamá para a 10ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, COP10, que termina no sábado. Por iniciativa do Brasil, um dos temas tratados será o impacto ambiental causado pelo tabaco, desde a cadeia de produção até o descarte, visando maior responsabilização da indústria. A diretora-presidente da organização ACT Promoção da Saúde, Mônica Andrés, participa do evento e disse acreditar que a proposta brasileira seja aprovada. Ela conversou com a ONU News e explicou como a adoção do texto pode desencadear abordagens concretas para enfrentar o problema. O efeito prático imediato pode ser a produção de evidências por meio de novos estudos sobre a extensão desse problema, seja no Brasil ou no mundo, bem como as opções efetivas para enfrentar o problema do impacto ambiental do tabaco, por exemplo, por meio de legislação sobre manejo de lixo tóxico, taxa para financiamento de programas de manejo ambiental, entre outras medidas, né? Então, a gente considera que é oportuno, urgente esse debate, uma vez que as mudanças climáticas são uma preocupação global, assim como a gente tem também aí a discussão mundial sobre a questão do acúmulo de plásticos, a discussão sobre um tratado internacional sobre o plástico, e sabemos que além do desmatamento, do uso de agrotóxicos, né, na produção do fumo, as bitucas de cigarro se decompõem em microplásticos e são uma das maiores fontes poluidoras de oceano. Ela acredita que nesse aspecto a Convenção Quadro de Controle do Tabaco pode ser muito útil na discussão do tratado pelo fim da poluição por plásticos, que tem previsão de ser adotado ainda em 2024. A proposta do Brasil faz referência ao artigo 18 da Convenção Quadro, que trata do meio ambiente. O texto será debatido nos próximos dias, podendo sofrer ajustes ou restrições por parte dos 183 países signatários do órgão. A chefe do secretariado da convenção, liderada pela Organização Mundial da Saúde, Adriana Marquiso, alertou na abertura do evento sobre a interferência da indústria do tabaco em todos os cantos do mundo, observando inclusive as tentativas de inviabilizar esse tipo de encontro global. Segundo Mônica, essa preocupação é legítima e muito necessária, pois essa é uma das principais razões apresentadas pelos países membros da convenção para não avançar mais na implementação do Tratado de Controle do Tabaco. Ela enfatizou que no Brasil, essa tentativa de interferência se dá por meio do lobby, da manipulação de informações, da judicialização e da violação de normas. Sobre as tentativas da indústria do tabaco de captar público jovem, a presidente da ACT comentou que no que se refere à publicidade, a organização tem denunciado práticas de promoção e venda de produtos pela internet, tanto de cigarros convencionais como de dispositivos eletrônicos, o que é proibido no Brasil. A gente também identifica patrocínios de influencers, visando atingir especialmente o público jovem. E ainda temos conteúdo patrocinado junto a vários veículos de comunicação, cujo objetivo é de influenciar a opinião pública. E tudo isso impacta negativamente, prejudica os esforços, de prevenção e de conscientização da população. Ela destacou a preocupação com a internet e redes sociais, onde muitas vezes se faz promoção e publicidade direta ou indireta desses produtos. A especialista acredita que as decisões da COP influenciam medidas locais por meio de evidências, recomendações e cooperação internacional, e citou exemplos do Brasil. No Brasil a gente tem vários exemplos nesse sentido, um deles é, por exemplo, a adoção da proibição dos aromas e sabores em produtos fumígenos, que foi uma resolução da Anvisa publicada em 2012, a partir de toda uma discussão sobre esse tema que aconteceu durante a COP. Porém, apesar de ter sido publicado em 2012, a gente até hoje não tem essa medida implementada, porque houve uma judicialização por parte da indústria e isso, então, está ainda em trâmite judicial. Como exemplo bem-sucedido, Mônica Andrés citou a adoção da Lei Antifumo, adotada em 2011 e regulamentada em 2014, com base em orientações da COP sobre a adoção de ambientes livres de tabaco. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Estou sendo bem curto porque tem muita coisa boa e não quero encher vocês com notícias ruins, só apenas notícias boas. Mas o aumento nos preços dos alimentos pressionou a inflação oficial do país em janeiro. O IPCA registrou uma alta de 0,42%,
O resultado, porém, foi o mais brando para o mês desde 2021, além de ter representado uma desaceleração ante o avanço de 0,56% verificado em dezembro, graças à queda nas tarifas aéreas, divulgou o IBGE. O problema são as verduras, né? O hortifruti, os hortifruti granjeiros. Aqui está muito caro. Só para ter uma ideia, não sei como é que está aí no estado de vocês, mas a banana que eu compro, a banana prata, está R$ 9,00, a maçã 14, a Fuji R$14. Então, eu estou falando das coisas, a abobrinha R$ 9,00, está muito caro o hortifruti, de repente, em função desse excesso de chuvas que ocorreram. E imperdível, Leila Rosa, música terapeuta, e a história do carnaval. E Leila, fica aí a minha música de carnaval preferida, Timoneiro, do Paulinho da Viola. O meu samba preferido é sempre Paulinho da Viola, não perco nenhum, minha querida Leila. Olá pessoal, sou Leila Rosa, musicoterapeuta, e estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Carnaval, essa festa popular cultural que faz parte do nosso calendário e que nos representa muito, tanto aqui quanto no exterior, né? Só que muita gente não sabe que o Carnaval não é uma festa brasileira, já é uma festa milenar. Começou na época da Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia, já existe o Carnaval. E no cristianismo ele foi marcado a partir do ano 590 depois de Cristo. Mas, segundo historiadores, já começou antes de Cristo, né? Já tem relatos sobre as festas de Carnaval. E no Brasil essa festa veio através dos nossos irmãos portugueses na época da colonização. Foi crescendo, tomou conta do país e vieram as músicas carnavalescas, entre elas as marchinhas. A primeira marchinha, quem compôs foi Chiquinha Gonzaga, a nossa primeira compositora brasileira reconhecida formalmente, né? E Chiquinha Gonzaga lançou O Abre Elas, que é mais ou menos assim: oh, abre elas que eu quero passar, oh, abre elas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, Rosa de Ouro é quem vai ganhar. E veio Carmen Miranda que gravou Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. E tantas outras, Silvio Caldas também foi uma referência das marchinhas, tem índio quer apito, se não der pau vai comer, né? E tantas outras que foram surgindo aí. E os sambas enredos, também com as escolas de samba, foi algo que cresceu, começou no Rio de Janeiro e tomou conta do país. Lembro de um muito bacana, que é mais ou menos assim: sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real, mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. E aí o Brasil se manifesta, né, de várias formas no carnaval, porque somos um país extenso, com 5 regiões, né? E aí temos o maracatu, o frevo, temos o samba enredo, temos a música o axé, o foxé, a música baiana, né? Que nos representa aí o carnaval. A Bahia, falando na Bahia, né, ela contribui muito para o nosso carnaval através dos trios elétricos. O carnaval se manifesta de várias formas e dentre elas os trios elétricos. E aí temos aí a Daniela Mercury, que lançou Axé, né? Não
não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Banda Mel, né? Vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar. Aí, Banda Beijo teve... E a nossa rainha, né? Ivete Sangalo, que gravou vários hits. Dentre eles tem um que eu acho muito bonitinho, que é: não vou ficar sozinho, é de ladinho que eu me acho. Vou invadir o seu mundo, vou beber da tua água, teu gostinho no copinho me deixa apaixonada. E tantos outros, né? E vai rolar a festa, vai rolar, o povo do gueto mandou avisar. E o frevo, eu lembro que Gal Costa representou muito bem. Gal Costa lançou Festa do Interior. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Lançou também o Balancê, Balancê, quero cantar com você. Entra na roda, morena, pra ver. No Balancê, Balancê, onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. Enfim, essa riqueza cultural nos inebria de alegria. Temos aí o carnaval chegando, vamos curtir com muita alegria. E deixo aqui o meu carinho para vocês, um pouquinho, cantando um pouquinho das nossas músicas. Lembrando que estamos sempre inovando, né? Tem o funk, tem tantos outros formatos que chegam no carnaval. Tem as adaptações musicais que se faz, né? Se pega uma música já de sucesso, coloca-se um ritmo de samba e vambora, né? Fica muito bacana. Conta pra mim aí o que você vai fazer nesse carnaval, qual é o estilo de música que você gosta, vai curtir como? Sozinho em casa, vai pra escola de samba, vai pra bloco, carnaval de rua? Conta aí pra mim, tá bom? Gente, valeu, foi um prazer, um beijão aí. Um estudo de longo prazo reforça que a vacina contra o HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, é segura e eficaz. Coordenado pelo pesquisador da Fiocruz Bahia, Edson Duarte, o estudo acompanhou por 10 anos 301 meninos e 971 meninas que receberam a vacina nonavalente HPV em mais de 40 centros de pesquisa de 13 países dos 4 continentes. De acordo com Edson Duarte, os resultados foram muito positivos e podem ajudar pais hesitantes em vacinar seus filhos a se sentirem mais seguros sobre a imunização contra o HPV. Uma das argumentações dos detratores da vacina era de que a gente precisava de dados também de longo prazo. Então esse estudo vem dar essas respostas. Primeiro porque não teve nenhuma doença associada ao HPV nas pessoas vacinadas, ratificando a eficácia demonstrada nos estudos iniciais e também não houve nenhum efeito adverso sério associado à vacinação, ratificando também, portanto, a segurança dessa vacina que tem mostrado em outros estudos o impacto populacional que ela tem trazido no sentido de redução de doença. O estudo, de acordo com o pesquisador, ainda observou que os anticorpos atingiram picos mais altos nos participantes entre 9 e 12 anos do que entre 13 e 15 anos, daí a importância da vacinação ainda na pré-adolescência, como recomendado no PNI, Programa Nacional de Imunizações. Em pessoas mais jovens, em crianças pré-adolescentes, ela consegue ainda despertar uma resposta imune e a produção de anticorpos ainda melhor. Daí a vantagem de se vacinar mais cedo, além de que vacinando mais cedo, garante-se que essa vacinação vai preceder o início da atividade sexual, que é quando as pessoas adquirem o HPV. Edson Duarte destaca ainda a importância de meninos se vacinarem para reduzir a transmissão do vírus e também porque o HPV pode provocar outros tipos de câncer. Boa parte dos casos vão ser transmitidos de homens para mulheres e vice-versa, mas os homens também são vítimas de doenças causadas pelo HPV, seja câncer do canal anal, seja câncer do pênis, que nós temos taxas elevadas, por exemplo, no Brasil, em Recife, Pernambuco, câncer de cabeça e pescoço,
cerca de 1/3 desses cânceres que são crescentemente importantes em homens e também em mulheres estão associados ao HPV. O SUS disponibiliza gratuitamente a vacina quadrivalente contra o HPV, que protege a pessoa de 4 tipos de vírus. Meninas e meninos de 9 a 14 anos podem se vacinar com 2 doses em intervalo de 6 meses. Além desse público, mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados ou pacientes oncológicos até 45 anos também podem receber a vacina contra o HPV com esquema de 3 doses. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. E vamos às notinhas das araras. A gente já falou, os auditores da Receita terminaram sua greve, que começou dia 20 de novembro, então ganharam um bônus de produtividade, um aumento no seu bônus de produtividade. Eu queria isso também no meu trabalho. Por outro lado, os servidores do Banco Central protestaram nesta quinta nas 10 sedes regionais da autarquia. Caso não haja avanço nas negociações pelo reajuste salarial, a categoria pretende retomar a ideia da greve geral, o que prejudicaria serviços como a manutenção do sistema do Pix. Isso aí seria uma bola fora, porque prejudicar a população que hoje depende do Pix, não é uma boa ideia. E a PRF, a corporação, inicia a Operação Carnaval e vai até quarta-feira. O foco é combater a combinação do consumo de álcool e da direção de veículos. A Latam falou que vai colocar 500 voos extras no período da semana do Carnaval. De acordo com a empresa, a quantidade de viagens teve um aumento de 21%, comparando o mesmo período das festividades em 2023. Durante a semana de Carnaval, a empresa terá 5.800 voos domésticos e internacionais. A Anvisa encerra a consulta pública sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil. A agência recebeu contribuições por 60 dias para reavaliar a proibição do produto. O texto proposto pela diretoria da agência proíbe o uso, compartilhamento e a divulgação do produto, e é o que esperamos que continue nos países de primeiro mundo. Está proibido. E proibido, mas está todo mundo fumando, né, os cigarros eletrônicos. Rapidamente, a semana e em 8 dias, sexta-feira, hoje, 9 de fevereiro, a vacina contra a dengue começa a ser aplicada em jovens de 10 a 14 anos no Distrito Federal. Termina o prazo para inscrições no concurso unificado. STF analisa leis que limitam participação feminina, isso é importante, em concurso da PM Bombeiros em Mato Grosso, mas isso é o Brasil inteiro. Primeiro dia dos desfiles das escolas de samba em São Paulo e funeral do ex-presidente chileno Sebastião Pinheira. E começa a Nova York Fashion Week de 2024. O Rossi, ele gosta também dessa questão fashion, não é apenas os carros. Sábado, segundo dia de desfiles, PT completa 44 anos, China e outros países asiáticos celebram o Ano Novo Chinês para o calendário lunar. Domingo, primeiro dia de desfiles das escolas do Rio, e o Papa Francisco canoniza a beata argentina Maria Antônia de San José. Milei participa. Na segunda-feira, Michele Bolsonaro participa do encontro de mulheres protagonistas nos Estados Unidos. Papa vai aproveitar e fazer umas comprinhas ali. Papa Francisco recebe o presidente argentino Javier Milei. Vladimir Putin, presidente da Rússia, reúne-se com o presidente da Turquia, o Erdogan. Na terça, Lula embarca para o Egito. É a primeira viagem internacional do Lula em 24.
comemora-se daí o carnaval. E na quarta, Lula chega ao Cairo, apuração de notas dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E na quinta-feira, Lula se reúne com o presidente do Egito, Abdul Fattah Khalil, e com autoridades egípcias, e deve ali apoiar a causa palestina e ser contra o que está acontecendo com os civis na faixa de Gaza. Não é a questão Hamas e Israel, mas a questão dos civis, de milhares de crianças que já foram mortas pelo exército de Israel. E na sexta-feira, Lula embarca para Addis Abeba, Etiópia, e participa da cúpula da União Africana no fim de semana. Isso aqui é uma boa para o nosso país, essa aproximação, esse fortalecimento de relações com os países africanos. Na sexta, Lula se reúne com o ministro Mauro Vieira de Relações Exteriores no Alvorada às 10 horas. E, basicamente, são esses as principais notas do Notinhas das Araras. E o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, que deve ter escolhido uma bela roupa de carnaval para esse feriado brasileiro. Mas aí não é feriado, Kaminski, aí você trabalha e trabalha muito. Vamos ao teu comentário, Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. A mídia norte-americana hoje comentou sobre um relatório de Robert Hur, que é um conselheiro especial da Casa Branca, sobre a capacidade da memória do presidente Joe Biden. E o presidente Joe Biden se defendeu com muita força contra as acusações de que ele sofre de perda de memória. Ele fez o comentário nesta noite de quinta-feira, na Casa Branca, em resposta ao relatório do conselheiro especial Robert Hur sobre o seu manuseio de informações confidenciais. A observação de Joe Biden foi a seguinte, abre aspas, como diabos ele se atreve? Biden se defendendo sobre a sua capacidade de memória em resposta ao relatório do advogado especial. O relatório de Hur inclui caracterizações da aptidão mental do presidente, dizendo que sua memória era limitada, especialmente nas suas entrevistas gravadas. Biden também fez uma observação dizendo que minha memória está boa. Isso foi em resposta à pergunta de um repórter. Aí, mais tarde, em suas observações, Biden erroneamente se referiu ao presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi como o presidente do México. A gafe ocorreu quando Biden estava respondendo a uma pergunta sobre a guerra Israel-Hamas. E foi a terceira vez esta semana que ele confundiu os chefes de estados. Então, como é que está a memória de Joe Biden para mais um mandato de 4 anos, como, se for reeleito,
presidente dos Estados Unidos? É a grande dúvida de todos e que colocam os eleitores em uma grande dúvida sobre como será se Joe Biden for reeleito, se a sua memória ainda estará boa. É isso aí, um forte abraço. Caso de polícia. Todo mundo já sabe, mas vamos à principal matéria que ainda repercute aqui em Brasília, a operação da Polícia Federal que investiga o ex-presidente Bolsonaro sob suspeita de tramar um golpe e prendeu militares, né? Então, Bolsonaro, ex-assessores e aliados, incluindo militares de alta patente, foram alvo nesta quinta de uma operação da Polícia Federal que investiga, então, uma tentativa de golpe no Estado para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições para Lula. A operação é um dos principais reveses para Bolsonaro no cerco judicial que enfrenta desde que deixou a presidência em dezembro de 2022. Alexandre de Moraes escreveu em sua decisão que está comprovada a materialidade dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e de tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula falou sobre a operação da PF e disse que é preciso saber quem pagou e quem financiava os acampamentos golpistas para aquele ataque que ocorreu na esplanada dos ministérios, que quebraram toda a esplanada, dia 8 de janeiro de 2023. E o Hamilton Mourão afirmou no Twitter, que é o X, né, que inquéritos eternos buscam pelo em ovo, atacando sob a justificativa de uma pretensa tentativa de golpe de Estado, a honra e a integridade de chefes militares que dedicaram toda uma vida ao Brasil. Lembrando que dedicaram toda uma vida ao Brasil, mas uma minoria fez o golpe de 64 e poderia ter feito o golpe de 23. Só que o golpe de 1964 foi dia 1º de abril. Teve repercussões também no Congresso, né, que o presidente do Congresso seria preso. Rodrigo Pacheco afirmou que uma ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável de militares e civis, previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Então, os alvos que seriam do golpe de prisão seriam o Alexandre de Moraes, que era presidente do STF, Gilmar Mendes e também o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. O José Múcio, que é o ministro da Defesa, e te digo uma coisa, é um ministro manipulado por uma pequena minoria de militares, tinha a viagem marcada para Recife e ele ficou sabendo, sem saber os nomes, às 22 horas de anteontem, da operação da Polícia Federal. Resumindo para vocês o que pode acontecer nessas decisões, nessas prisões, que já, segundo Alexandre de Moraes, afirmou está comprovada a prática de crimes contra a democracia e associação criminosa. A soma de penas máximas para esses crimes chega a 23 anos de prisão. Então não tenha dúvida que esse pessoal vai acabar na prisão. E se você perguntar, e o Bolsonaro também, o Bolsonaro
também. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa novela. É bom lembrar que as penas do pessoal lá que quebrou a esplanada e tal foram penas pesadas. E as penas serão mais pesadas ainda de quem pensou, de quem arquitetou o golpe. Vamos ver os próximos capítulos, mas não quero encher vocês com política no carnaval. Tem muita coisa boa nesse programa e te falar, a Leila Rosa, música terapeuta e a história do carnaval. Eu não sabia da história, adorei e agradecer aí a Leila. Nós temos hoje o Maurício Viana, Renato Rossi, tá muita coisa e muito. Voltaremos, sempre bom lembrar que voltaremos na quinta-feira. Teremos folga segunda, terça e quarta. Né? É um programa que ninguém é remunerado e teremos direito a essa folga de segunda, terça e quarta-feira. E o nosso cineasta Maurício Viana e sua dica de cinema. Eu tô na dica porque eu sou uma das pessoas que não gosto de carnaval. Eu gosto de assistir muitos filmes no carnaval. E dizer uma coisa para vocês, eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Então nós sempre trabalhamos normalmente no carnaval porque... Eu não sei se você sabe, o carnaval não está no calendário de feriados, é dia facultativo. E as empresas privadas se aproveitam disso, as empresas de rádio, e nos colocam a trabalhar. Então, esse vai ser o primeiro carnaval, Maurício Viana, que estarei de folga e vou assistir às suas dicas, Maurício Viana. Agora, dicas de cinema, com o cineasta Maurício Viana. Olá, vamos aqui indicar hoje, aqui no Bichos Tagarelas, um filme que recentemente saiu dos cinemas e está disponível na internet para assistir. É o filme chamado Os Assassinos da Lua das Flores, Killers of the Flower Moon, em inglês, que é um filme dirigido por Martin Scorsese e interpretado por grandes atores, né? Com Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e uma atriz que está se destacando, já fez alguns papéis em filmes interessantes, mas filmes menores, não desse tamanho, a atriz chamada Lily Gladstone, que, olha, inclusive esse filme tá competindo em tá no Oscar, tá indicado no Oscar para esse ano, e ela pode até levar uma estatueta. Essa atriz, ela tá bem indicada para levar alguma coisa, vamos ver. Então, o filme Assassino da Lua das Flores conta uma história. Ele é um filme baseado no livro de mesmo nome. O livro é de David Graham, né? Esse filme é dirigido por Martin Scorsese. E também o produtor do filme é o Leonardo DiCaprio, o próprio que está atuando, né? E esse filme ele conta a história do povo, dos membros da tribo Osage, nos Estados Unidos, que são assassinados em sequência, em circunstâncias muito, digamos, misteriosas, né? Na década de 1920. E esses assassinatos, essas pessoas estão morrendo, esses indígenas estão morrendo em grande quantidade em sequência, dá início a uma grande investigação do FBI. E essa investigação é uma das primeiras investigações de homicídio, de grandes homicídios do FBI nos Estados Unidos, da polícia, digamos, da Polícia Federal de Investigação dos Estados Unidos, né? E ali no filme você já vê o início das atividades do FBI para investigar, né?
dos abusos e tal, um pouco ali, mas o filme não é tão crítico ao FBI, o que é uma crítica que pode ser feita ao filme, assim. Mas já mostra o começo do FBI e seus métodos de investigação, principalmente de interrogação, né, de interrogar e extrair informações vitais para a continuidade da investigação. Então o filme é um filme de faroeste, tem um estilo de faroeste, mas é um drama criminal, né? Tem um crime ali em volta e tem toda a história dos protagonistas, né? E a gente acompanha boa parte do filme pelo olhar do personagem do Brad Pitt, que casa-se com uma das membros da Osage, que é a Lily Gladstone, a atriz que faz a Lily Gladstone, e o filme fica mostrando, passa o tempo, eles se casaram. Existe toda uma trama em que o personagem do Leonardo DiCaprio se chama Ernest Burkhead. Ele se casou com a Molly Burkhead, que é a Lily Gladstone que atua. Ele se casou por interesse. Por que aconteceu? Com a descoberta de petróleo nesse território dos Osage, desse povo indígena, muitas pessoas, muitos homens brancos foram para essa região com o interesse de conseguir a herança, herdar o direito à extração de petróleo dessas famílias indígenas. Então, ele se casou por interesse e a gente vai vendo toda a família dela, indígenas que também casaram com outros homens, também morrendo de causas misteriosas, né? E a gente vai vendo aos poucos o povo sendo assassinado ou morrendo, né? Por causas naturais, entre aspas. E esse controle da extração de petróleo passando para a mão dos homens brancos ali que estão ali apenas por interesse, e muitos têm envolvimento até nos possíveis assassinatos, né? Então é um filme muito interessante, é um filme grande, né? Ele tem 206 minutos, é bem, bem grande e bem completo e extremamente forte, assim. Então é um filmaço, é pra tu sentar e ficar imerso no filme, tá? Assassinos da Lua das Flores está disponível na Amazon Prime Video. Segundo o Google, é na americana. Teria que checar quem tem Amazon Prime, se tem na brasileira também. Ele também está disponível na Apple TV e também está disponível à venda na Google Play. Então é isso. É um filme que é interessante, que eu não posso contar muita coisa para não estragar a história. Mas é bem interessante ver o que as pessoas são capazes, né? Pelo dinheiro, assim, e é um filme que mostra como esses povos, os povos nativos, eles são vistos como nada, né? Como a única aproximação ali nessa condição é por causa de dinheiro, sabe? Não importa se é idoso, se é adulto, se é criança. Essas pessoas, esses assassinos, essas pessoas só se interessam no poder, no dinheiro, na herança. Então é um filme bem, bem, bem interessante. E como eu disse, é um filme longo, então ele requer uma vontade, assim, uma imersão. E quando começa a assistir, tu fica imerso. Porque o Martin Scorsese é um diretor extremamente veterano, né, do cinema. Já fez filmes incríveis, então não tenho o que dizer, ele vai conseguir fazer um filme longo e de alta qualidade, né? Pra você ter ideia, o Martin Scorsese é o diretor de Os Bons Companheiros, de 1990. Ele é o diretor de Taxi Driver, de 1916. Recentemente, né, um pouco mais recente, em 2013, ele fez O Lobo de Wall Street, filmaço incrível. Bem mais recentemente, em 2019, ele lançou O Irlandês, que tá na Netflix também, se não me engano, na época, né? Teria que ver agora. Filmaço também. Ele foi diretor de Ilha do Medo, de 2010, um baita de um suspense muito interessante. Ele foi diretor de Touro Indomável, né? Conta a história de um pugilista e tal. Muito, muito, muito interessante. Gangue de Nova York, 2002.
Ele fez um filmaço da máfia chamado Cassino, em 1995. Ele fez um suspense incrível chamado Os Infiltrados, em 2006. Portanto, e assim vai, ele tem muito filme e só filme incrível e grande, que sempre conta uma história muito enorme e tal, que tem passagem no tempo. Ele gosta de fazer grandes filmes. Então, é isso. Os Assassinos da Lua das Flores é a minha recomendação para essa semana, ok? E já tá pintando ali no Oscar, então vamos ficar atento aí a essa produção. Ok? Valeu, tchau, tchau. Internacional. E vamos aos destaques internacionais. Corte Interamericana dos Direitos Humanos julga um caso contra o Estado brasileiro pelo desaparecimento do trabalhador rural Almir Muniz da Silva em 29 de junho de 2002, em São José da Costa Rica. Hoje acontece. Almir Muniz, de 40 anos, desapareceu no município de Itabaiana, da Paraíba, depois de 7 anos. As investigações para apurar o seu desaparecimento foram arquivadas pelas autoridades do estado, mesmo havendo fortes indícios de que Almir Muniz tenha sido assassinado por um policial civil. Ele havia denunciado ameaças e um ano antes do crime, alertando a Comissão Parlamentar de Investigação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba sobre a violência rural e a formação de milícias privadas. A corte julgou na quinta-feira o caso do assassinato do trabalhador rural Manuel Luiz da Silva, em 19 de maio de 77. O Chile realiza, então, o funeral do ex-presidente Sebastián Piñera. O ex-presidente morreu aos 74 anos em um acidente de helicóptero. Na terça-feira, a aeronave caiu no Lago Ranco, a 900 quilômetros de Santiago. Piñera não conseguiu tirar o cinto de segurança e, depois da queda, morreu afogado. Estados Unidos e Alemanha, o presidente americano Joe Biden reúne-se com o chanceler Olaf Scholz e discute a guerra da Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas na Casa Branca, em Washington. O horário não foi divulgado. Ambos os presidentes estão defendendo um Estado palestino que Israel não quer. E em relação à Ucrânia, eles cansaram de gastar tanto dinheiro nessa guerra, mas também não querem deixar a Ucrânia na mão. Isso aí vai dar problema. China e Singapura suspendem a exigência de visto para o cidadão dos dois países. Então a decisão é válida para viagens até 30 dias. É interessante, se você quiser visitar o Irã, que é um país persa, né, que seria a Pérsia, o Irã você pode hoje, sem vistos, ficar até 15 dias no Irã sem visto. E a China celebra o Ano Novo Chinês pelo calendário. O ano de 2024 é o do dragão. O ano também é comemorado na Indonésia, Vietnã, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia e Taiwan. Esses foram os destaques internacionais. E chegou a hora do nosso querido Renato Rossi, aquele que dá pitaco nas políticas brasileiras e do mundo, mas é o cara que mais entende de automobilismo no Brasil. Adoro ouvir o meu querido amigo Renato Rossi.
Amigos do podcast, um bom dia a todos. Aqui Renato Rossi da Sua Paz, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde a dengue também está avançando cada vez mais. Aliás, amigos, não é uma brincadeira de criança lidar com uma epidemia mortal, nova epidemia, no meio de um carnaval, né? Porque é um problema gravíssimo de saúde pública. Imagine cidades, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem blocos de rua e junto aos blocos, certamente, também tem o bloco dos mosquitos, né? Que é o mais permanente e muito visível até, né? Porque não é difícil olhar um bando de mosquitos mal intencionados sobrevoando os blocos carnavalescos, né? É um perigo, realmente. Eu estou brincando com isso, mas é uma epidemia extremamente complicada, essa da dengue, que parte de toda uma falta de cuidado nas cidades, falta de saneamento básico, né? Inequidade social no Brasil, inequidade econômica, milhões de pessoas jogadas nas periferias do país sem a menor condição de vida, tantas vezes, mesmo no Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, com suas grandes favelas que hoje praticamente assimilam essas cidades. Enfim, tem condições múltiplas aí para explodirem muitas epidemias em solo brasileiro. Quero ver como é que fica esse carnaval, né? Sinceramente, amigos, eu não tenho coragem, sempre adorei carnaval de rua, saí no bloco de Ipanema durante 4 anos, festas incríveis, saí no carnaval de Salvador alguns anos também, ali no Farol da Barra, dando a volta na cidade, festa inacreditável. Bom, tempos passados da minha vida, né? Mas marcantes. E hoje, com a minha esposa, pensando hoje onde é que nós iríamos no carnaval, algum lugar saudoso, algum baile, talvez, que não existem mais os bailes carnavalescos, mas, na verdade, não dá para se enfiar em aglomerações com a dengue solta por aí, né? Como aconteceu no Covid, né? Ninguém de sã consciência iria para festas privadas, como aconteceram no meio do Covid, que acabaram contaminando milhares de pessoas. Aquelas festas regulares que eram comuns naquele momento, pela irresponsabilidade dos brasileiros. Bom, fica o aviso, né? É melhor que a gente se proteja nesse carnaval, infelizmente. Agora, se misturar em multidão com uma dengue correndo solta por aí, com mosquitos que pilotam jatos que também estão atacando lá em Gaza, né? Prestaram vários desses jatos supersônicos, deve ser hoje, já está no F-27, F-30 Raptor, né? Aviões que custam bilhões e que são utilizados aí para matar gente hoje em vários lugares do mundo. Certamente os mosquitos já pediram esses supersônicos emprestados para darem rasantes aí em cima da população brasileira. É uma brincadeira de humor negro, mas também, por outro lado, é um alerta para que a gente tem que se cuidar nesse carnaval, porque esta é uma epidemia. Não vamos esquecer que o dengue facilmente se transforma numa doença mortal, né? Hemorragia do dengue, essas coisas todas aí que podem acontecer. Bom, mas vamos falar então agora, depois do mosquito da dengue, vamos falar de automóvel, né? E já que eu falei de carnaval, né, hoje começa essas datas festivas, deixa a gente meio nostálgico. Eu ainda me lembro daquele voo de mais de 4 horas de duração, foi mais ou menos 4 horas, de Munique até a capital da Islândia, Reykjavik. Isso foi lá por setembro de 2008, quando a Volkswagen convidou jornalistas do mundo para estarem no lançamento do Golf de 6ª geração, que foi talvez a maior festa de lançamento de um carro que a Volkswagen produziu no mundo até hoje. Quando nós estávamos ainda no céu e eu olhava aquele pequeno ponto lá embaixo, que era uma ilha no meio do Mar do Norte, entre a Noruega e a Inglaterra, eu ficava assim perplexo, né? Eu disse, mas é aí que eles vão fazer esse lançamento? Porque não parecia nada além, quando o avião começou a se aproximar de Reykjavik. Primeiro que não aparecia Reykjavik porque é uma ilha montanhosa. Eu disse, mas onde é que tem uma capital aí? Onde é que tem uma cidade nisso aí? É aí que eles vão fazer o lançamento? Claro que eu fiquei completamente perplexo, né?
nunca tinha ido à Islândia. E aí, de repente, apareceu aos poucos Reykjavik. Depois, já no solo, nós vimos a bela cidade que era Reykjavik, com seus prédios baixos, com suas casas coloridas. E ali, batendo no cais, batendo na margem, um mar furioso, mudanças climáticas tremendas que aconteceu durante toda a semana que eu fiquei em Reykjavik. O tempo mudou a cada momento, era impressionante. A gente saía do hotel pela manhã com temperaturas de 10, 15, abaixo de zero. Depois vinha um tímido sol pelo meio-dia, meio da tarde mais uma tormenta. Muitas vezes nós estávamos testando o golfe lá nas estradas, rodovias, no meio da ilha, longe de tudo, e era uma situação meio apavorante, porque em nossa volta era só montanha e tundra, né? Aquela enganosa cobertura verde que o cara pensa que é grama e quando pisa, simplesmente desaparece, né? Porque a tundra é funda, tem que ter um cuidado muito grande. Eu mesmo afundei até os joelhos numa tundra lá, porque pensei que ia dar uma caminhadinha na grama, né? Coisa de gaúcho primitivo, né, amigos? Mas foi um lançamento espetacular da 6ª geração do Golf. Por que eu estou falando do Golf? Porque o Golf é um ícone global, no meio de mudanças da indústria automobilística, onde chineses, que não têm uma tradição firmada na indústria automobilística global, eles se deram muito mal com os carros a combustão, agora estão posando no mundo de vencedores com carros elétricos. Mas, sinceramente, todos os carros elétricos que eu andei até agora do chinês, bons carros, mas não excepcionais. Alguns ainda falta aquilo que os europeus têm nos carros e que o Golf tem de sobra, que é chamado de estabilidade direcional, né? Aquele carro que anda firme na linha reta, que parece que está sob trilhos, aquela dirigibilidade superior. O Golf sempre incluiu, desde o seu lançamento em 1974, ele sempre inseriu uma mecânica soberba, uma dirigibilidade muito acima da média. Por isso tornou-se até hoje o 2º carro mais vendido no mundo, com mais de 45 milhões de unidades comercializadas de 1974 até hoje. Eu lembro que o meu amigo Giorgetto Giugiaro, para mim é o maior designer da indústria automobilística em todos os tempos, e além do que é um amigo, ficamos amigos eu, o Giorgetto e seu filho Fabrício em salões internacionais, e também porque eu entrevistei o Giorgetto Giugiaro algumas vezes quando o Giorgetto estava na fábrica da Fiat em Betim. Ele era, durante muitos anos, o principal designer com a sua equipe dos carros da Fiat. Trabalhou durante muitos anos para a indústria automobilística e depois ele começou a trabalhar para a indústria automobilística alemã, tornando-se também o principal designer com a sua equipe, né, dos carros da Volkswagen, por um longo período. Hoje o Giugiaro está vivo, ele deve estar com uns 86, 87 anos de idade, trabalha junto com seu filho, eles têm o Ital Design, que é uma das maiores empresas de design do mundo, e são autônomos, né, trabalham por encomenda e fizeram grande parte desses SUVs e carros da indústria automobilística chinesa, é obra da Ital Design de Giorgetto Giugiaro, incluindo os carros da BYD que estão aqui no Brasil. Bom, o que eu posso falar mais, amigos? Que foi algo inesquecível aquilo nesse dia, como tudo passa na vida, né? Hoje 2008, hoje parece um outro planeta para mim, né? Alguma coisa muito passado, muito remoto. Depois, em 2012, eu voltaria para fazer uma nova cobertura jornalística, dessa vez no Salão de Paris, quando a Volkswagen apresentava então a 7ª geração do Golf. Mas nenhuma geração foi tão eficiente, tão fantasticamente, tão fantástica em termos de qualidade, dirigibilidade, qualidade de produto, como essa 6ª geração de 2008. E por que eu estou falando em Golf? Porque a Volkswagen acabou de lançar justamente a geração que homenageia, né, 50 anos de Golf no Brasil. No Brasil não, no mundo. No Brasil ele foi vendido até 2019, mais ou menos, ainda tinham Golfs oferecidos no mercado brasileiro. Aqui no Brasil o Golf teve uma trajetória tumultuada por mau direcionamento da Volkswagen, que fez algumas trocas que foram completamente esdrúxulas, né? Como trocar uma suspensão traseira multilink de braços múltiplos, uma suspensão
de eixo de torção no Golf, que piorou muito sua dificuldade, tornando um carro banal no Brasil, um carro comum que acabou fracassando no mercado brasileiro. Era um carro caro, os consumidores não se interessaram mais pelo Golf, ele acabou saindo do Brasil. E agora, então, está vindo aí essa 50ª edição, que a imprensa europeia já define como um Golf de novo, com aquela qualidade excepcional daquele Golf de 6ª geração. Principalmente porque agora é um carro que tem versão híbrida também, um plug-in híbrido, que pode rodar até 100 km no modo elétrico, tem versão a combustão. Repare que a indústria automobilística ainda está pegada ao petróleo, ainda está pegada a carros a gasolina e diesel, mesmo porque não existe uma segurança total neste momento sobre o futuro do carro elétrico. É o futuro, todos estão investindo bilhões nisso, mas há desafios tecnológicos que ainda não foram vencidos, como a questão da autonomia do carro elétrico, o custo muito elevado do carro elétrico, a dificuldade hoje de prospectar, extrair lítio no mundo. O lítio está na mão ou dos chineses ou está em zonas de guerra no mundo, como no Congo, por exemplo, como na Nigéria, desculpa. A Nigéria tem milhões de toneladas de lítio no subsolo, mas é um país dominado pelo Boko Haram, que eles são bonzinhos, são gente querida, associados à Al-Qaeda, né, que ainda está agindo no mundo, por que pareça, é terrorismo eterno. Mas uma homenagem aí, né, o Golf de 50ª geração acabou de ser apresentado na Europa, começa a ser comercializado agora, já no primeiro semestre de 2024 no mercado europeu, e como eu disse, acabou. O Golf, as gerações terminaram na 8ª geração. E agora não é, é o Golf 50ª edição, não é mais 9ª geração, 10ª geração. Mas o Golf continua como um dos carros mais vendidos do mercado europeu. O mito Golf, a imagem icônica desse carro não desapareceu do inconsciente coletivo. O Golf, para os europeus e para os alemães, ele é sagrado. Ele é o grande carro da família europeia, da família alemã, nas últimas décadas, desde 1974, quando foi lançada a primeira edição. E nós aqui lembramos do Golf, então, hoje, né? Esse fantástico carro da Volkswagen. Novo encontro? Próximo podcast. Nós gostaríamos de agradecer a audiência de vocês e lembrar que voltaremos apenas na quinta-feira, porque esse será o meu primeiro carnaval de folga, depois de 40 anos trabalhando na iniciativa privada, sem qualquer tipo de folga no carnaval, porque o carnaval não é um feriado oficial, é um ponto facultativo. E agradecer, adorei a Leila Rosa, musicoterapeuta e a história do carnaval, o nosso Carlos Kaminski, correspondente nos Estados Unidos, o Maurício Viana, aquele cineasta fantástico, o nosso querido Ricardo Egg, o nosso homem digital, do marketing digital, adoro meu parceiro, meu amigo Ricardo Weg, e Renato Rossi, o jornalista franco-brasileiro, agradecer a sua participação. E Celito, aonde está Celito? Vamos deixar vocês agora desejando um maravilhoso carnaval para quem gosta de carnaval e desejando um feriado maravilhoso para quem não gosta de carnaval. Então, até quinta-feira. Adorei esse programa. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.